Nomenclatura, os isómeros R e S. Num outro vídeo, quando apresentei as aldoses, verificamos que, em função da distribuição dos grupos OH, hidroxi, na molécula, assim tínhamos um nome diferente. Na altura até fiz a referência que no caso da glicose teríamos todos os grupos hidroxi para o mesmo lado, com exceção do carbono 3. É normalmente a sequência como eles estão indicados que nos vai definir o nome. E assim, temos no caso da D e da L-glicose, normalmente dizemos que a forma D dos açúcares é quando o grupo hidróxido do último carbono assimétrico está para a direita e a forma L quando este grupo hidroxilo está para a esquerda. No entanto, se este OH é que marca se é a forma D ou a forma L, o que define se é a glicose é a sequência dos grupos OH. Portanto, se estiverem todos para o mesmo lado, exceto o carbono 3, é a glicose. Neste caso, como estão todos para a direita, com exceção do carbono 3, será a D, por causa deste, a D-glicose. E, no caso do seu enantiómero, ou isómero óptico, a forma L é quando estão todos virados para a esquerda, com exceção do carbono 3, que está para a direita. Isto significa que, do ponto de vista químico, a glicose terá o nome sistemático 2R, 3S, 4R, 5R, 2, 3, 4, 5, 6, penta-hidroxi, 1, 2, 3, 4, 5 hidroxi, penta-hidroxi, hexanal. Ou seja, é um aldeído, desculpem a D-glicose, é um aldeído, 6 carbonos, hexanal, penta-hidroxi e depois 2, 3, 4, 5 é a localização dos grupos hidroxi e 2R, 3S, 4R e 5R será a conformação em cada um dos carbonos. Desta forma, é possível indicar se eles estão, não é para a direita ou para a esquerda, mas qual é a conformação. O que implica saber como é que nós dizemos se é R ou S. Não é se é para a direita ou para a esquerda, mas segue um outro conjunto de regras. Para isto, primeiro temos que colocar os substituintes por ordem de prioridade, seguindo umas regras de sequenciação. Depois vamos olhar pelo carbono chiral pelo lado oposto ao substituinte de menor prioridade e então ver se pela ordem de prioridade, no sentido decrescente, se roda no sentido dos ponteiros de relógio ou o contrário. As regras de sequenciação já também as apresentei nos isómeros E e E, em que a primeira é o número atómico, a prioridade aumenta com o número atómico, a prioridade aumenta com o aumento do número atómico dos átomos ligados indiretamente ao carbono, e depois temos mais estas outras regras que não vou agora abordar. Apresentando aqui um exemplo, no caso deste composto, que será a alanina, para este átomo de carbono, que é o único carbono assimétrico, temos aqui os vários grupos substituintes. É fácil de vermos que o que tem maior número atómico é o azoto, e por isso este leva o número 1. A seguir, temos 2 átomos de carbono e 1 de hidrogênio. Portanto, este será o 4, mas aqui, qual é que entra primeiro? Vamos olhar para os substituintes que estão ligados. A este carbono temos 2 oxigénios e um hidrogênio, e a um dos oxigénios um hidrogênio. A este temos apenas hidrogénios e, portanto, o oxigénio tem maior número atómico. Este será
o 2, o metil será o 3 e, por fim, o hidrogênio será o 4. Como referi, depois de atribuída a sequência, vamos então olhar no sentido contrário ao átomo de menor prioridade. Neste caso é o hidrogênio. E, portanto, vamos olhar ali por trás. Isto implicaria rodar a molécula e iríamos observar que ia do azoto para o COH e depois para o metil. Logo, no sentido, a rotação é no sentido contrário aos ponteiros do relógio, o que significa que seria a forma, esta L-alanina será a forma S, ou se quisermos, um nome mais químico, ácido, esta é a função mais importante, ácido, carbono 1, carbono 2, 2-aminopropanoico. Olhando aqui para um modelo de modelos de químicos, vamos verificar que temos, cá está, o COOH, este será o átomo de azoto, e temos aqui o tal hidrogênio. Portanto, o átomo de azoto será o carbono 1, este o 2, ou o elemento 1, aquele o 2, e este o metil, que é o 3. O elemento de menor prioridade será este, portanto, cá está, neste caso está voltado para cima, 1, 2, 3, o átomo de azoto, maior massa molecular, e que está orientado aqui para este lado, quando olhamos de frente, e por isso é que há pouco, quando escrevi a fórmula, coloquei-o para o lado esquerdo, e 1, 2, 3, temos que olhar para o lado oposto daquele hidrogênio, e agora o que é que reparamos? Este será o 1, aquele será o 2, este o 3, e portanto roda no sentido contrário aos ponteiros do relógio, logo a tal forma S. Certo? No caso do seu enantiómero, temos aqui a forma D-alanina, em que o grupo metil não estará para a direita, mas não estará para a esquerda, mas para a direita. E neste caso, mantendo a mesma ordem de prioridade, NH2, COH, CH3 e o hidrogênio. Neste caso, o hidrogênio já está voltado para trás, o que significa que vamos olhar exatamente nesta posição aqui de frente e, neste caso, teremos NH2, COH, CH3 e, portanto, é na rotação no sentido dos ponteiros do relógio e, por isso, a D-alanina corresponde à forma R. Genericamente, quando olhamos para os aminoácidos, os chamados alfa-aminoácidos que são incorporados nas proteínas, o que temos habitualmente é este grupo, costuma ser, ou no caso da glicina, é o hidrogênio, e nessa altura não temos configuração porque o carbono não é assimétrico. Em todos os outros é um carbono ligado a qualquer coisa que habitualmente tem menor número atómico do que o COH. Costuma ser, na maior parte dos casos, CH2, eventualmente CH2OH. E, portanto, a prioridade é sempre esta. Amina, COH, CH3. E por isso é que todos os L-aminoácidos são normalmente na conformação S. Há uma exceção, o da cisteína, em que temos um CH3SH. E como este carbono está ligado ao enxofre e o enxofre tem maior massa molecular do que o oxigênio, é o único aminoácido em que este grupo tem maior prioridade do que este e, por isso, apenas a cisteína é que aparece a forma L corresponde à forma R. Espero ter ajudado a compreender a configuração R e S e, se gostaram, façam like. Muito obrigado.